Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 33, a partir do versículo 16. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Hatavá. Partiram de Quibrote Hatavá e acamparam-se em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritmo. Números capítulo 12, vou voltar algumas páginas aí. Versículo 1, a partir do versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí atento da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Mais um último trecho que está em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, mais uma vez nós nos chegamos com temor e temor na tua presença. Estou declarando que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Ao estarmos aqui na tua presença, nós queremos dizer que queremos ouvir de ti. Pois nós pedimos que realmente o teu Santo Espírito, Senhor, pela misericórdia do Senhor, venha falar aos nossos corações e ungir ao que fala e aos que ouvem, que sejamos como um na tua presença, Senhor. Senhor, que não seja apenas conhecimento ou informação, mas, Senhor, que aquilo que o Senhor fala conosco possa trazer transformação nas nossas vidas, pela obra do Espírito Santo, de quem nós dependemos nessa manhã, para que realmente venha nos conduzir para dentro de toda a verdade, Senhor. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é digno, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que estão conosco, talvez pela primeira vez, nós temos tido a oportunidade de compartilhar sobre a vida cristã, o peregrinado cristão, nosso caminhar cristão, à luz das 42 estações do povo de Israel, saindo desde Ramsés, no Egito, até chegarem em Canaã. E como nós temos visto, o Senhor tem utilizado a sua palavra de maneira tão preciosa. Está dando um pouco de microfone, né, irmão? Minha percepção aqui. Então, estão me ouvindo ainda? Tá? O Senhor usa a sua palavra de maneira preciosa para nos ensinar, como é dito lá em Coríntios, capítulo 10, que essas coisas foram escritas para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. No último domingo que eu compartilhei, nós tocamos na estação chamada Kibrot Hatavá, né? Essas três últimas estações, esclarecendo, são três conjuntos de 14 estações, ou de 14 paradas. Nós estamos hoje, Hazerote, a 13ª estação. Então, no primeiro período de 14 estações, essa é a penúltima. As três últimas desse primeiro período de 14 estações, que são basicamente Kibrot Hatavá, Haverot e Ritma, são três estações muito importantes. Todas elas são, mas essas têm um caráter especial. Lembrando que, logo antes de Kibrot Hatavá, eles tiveram basicamente 11 meses, quase um ano, ali no deserto do Sinai, aos pés do Senhor, aprendendo na escola de Cristo. Ali foi dada a lei. Até então o povo caminhava de maneira completamente solta, dispersa, era um aglomerado de pessoas, né, de israelitas que vagavam, que caminhavam pelo deserto. Mas ali, quando o Senhor, então, ele dá as leis, dá as instruções, a palavra de Deus se refere a eles como o exército do Senhor. Então, primeiro ali nós temos no Sinai a entrega das leis e temos também o estabelecimento do tabernáculo, onde o Deus dos céus agora habita no meio deles e caminhou com eles, né, por meio do tabernáculo. Aquilo representava então a presença do Senhor no meio deles. A partir de então, a maneira deles prosseguirem seria como aqueles que eram testemunho pelo Senhor, testemunho de Deus aqui na terra. Então, obviamente, eles não tinham mais espaço para poder agir nas suas próprias condições, nas suas próprias ideias, conforme aquilo que eles achavam melhor, mas tinham que, de fato, seguir aquilo que Deus havia predeterminado para eles nas suas leis. E eles partem, então, de Sinai, e a próxima estação é Kibrot Hatavá. E ali, como nós vimos, acontece vou colocar assim, a primeira instância em que, de fato, a carne ela se manifesta de maneira muito assintosa contra o Senhor. Se os irmãos se lembrarem, eles reclamam com palavras duras contra o Senhor, porque eles estavam querendo carne. Eles queriam aquilo que estava lá no Egito. Eles se lembraram das especiarias, das frutas, dos legumes, tudo aquilo que eles lembravam como sendo bom no Egito. Mas eles se esqueceram que ali eles eram escravos, eles estavam debaixo das garras de Faraó. Estavam lá no mundo. Lembrando que Egito é um tipo do mundo. E eles esqueceram que Deus os havia retirado de lá com um braço forte. E eles agora querem voltar.
de alguma forma, o coração deles voltando àquilo que tinha no mundo. E o mais grave ainda é que eles falam com o Senhor que eles não tinham nada além do que esse maná, falando de maneira desdenhosa daquilo que Deus tinha dado a eles como pão do céu. Lembrando que o maná, como o próprio Senhor colocou, o maná é um tipo do Senhor Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Então eles desprezaram o Senhor. E como nós lembramos, os irmãos, muitas vezes isso pode ser verdade nas nossas vidas também. Talvez tenhamos caminhado com o Senhor por pouco tempo, por tanto tempo. A leitura da Bíblia, a meditação no Senhor, essas coisas começam a se tornar, talvez para nós, insípidas, áridas, e de alguma forma como se o nosso coração também deseja voltar àquelas coisas atraentes que estão no mundo. Nós perdemos, de fato, o afeto, o amor pelas coisas que são do Senhor. E o mundo nos traz, nos atrai. E de alguma forma nós estaríamos desprezando o alimento do céu. Como nós falamos com os irmãos, por incrível que pareça, irmãos, Deus só tem uma coisa para você e para mim. Uma. Não são muitas, não. Uma. E essa coisa, essa pessoa é Cristo. Vocês vão já pensar nisso? Nele, nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Você pensar nisso? É muito grande para a gente poder compreender isso. Toda a plenitude de Deus, irmãos. Deus é um Deus infinito, onisciente, onipotente, onipresente. Toda a plenitude de Deus, para um pouquinho para poder pensar, foi colocada na pessoa de Cristo. E Cristo nos foi dado, a você e a mim. É muito grande, não é? Nossa mente não consegue compreender. Não adianta nós tentarmos entender com a nossa mente. Nós cremos. Nós cremos nisso. Porque nós recebemos. Então, irmãos, Deus não tem nada mais do que Cristo. Parece pouco? Não, irmãos. Toda a plenitude da divindade está em Cristo. Quando eles desprezam o maná, eles estão desprezando aquilo que Deus tinha de mais precioso. E esse pecado foi um pecado seríssimo. E Deus, então, ele exerce o seu juízo. E como nós mencionamos, irmãos podem voltar, eu sei que está uma revisão, mas Deus, então, disse: vocês vão comer, não é um dia, nem 2 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas por um mês inteiro. Vocês vão ter carne para comer. E Deus move o seu dedo, e aquelas cordonizas, então, o vento, né? Possivelmente um vento, que ali fala um vento que vem na direção do mar, desvia a rota daquelas cordonizas que estavam em migração, de maneira miraculosa, e elas enchem o arraial. É uma área, eu tentei calcular isso aqui, é muito difícil. É muito difícil porque a gente não sabe o tamanho de algumas medidas. Mas o volume de aves que Deus fez pousar ali é tremendo. Os irmãos terem ideia, se imaginar que fosse um círculo, é um círculo de diâmetro de 64 quilômetros. 64 quilômetros. Com 1 metro de altura de aves, tá? Faz a conta depois. Cada ave tem cerca de 18 centímetros, 10 por 10, você calcula o volume da elipse, estima quantas aves tinha. É muita coisa, certo? Mas qual que é a lição que a gente tem aqui? A gente tem uma lição importante, nós vamos ver por que isso aqui está ligado com o capítulo 12, Hazerote. Quando você vê como Deus agiu no meio do caminho, Moisés, ele fala com o Senhor: Senhor, eu não dei a luz a esse povo, eu não dou conta desse cargo, está muito pesado para mim. E observe que Deus já havia falado: eu vou fazer vocês comerem um mês, até que a carne lhes saia pelos narizes. Olha que coisa tremenda. Era muita carne mesmo, né? Algumas estimativas que o que colheu menos foram 10 homens, alguns acham que foi cerca de 7 quilos. 7 quilos de carne, irmão, é muita coisa. Estima-se na média no Brasil é 38 quilos de carne por ano por pessoa, certo? Dá algumas gramas por dia. Mas se alguém recolheu 7 quilos, foi muita coisa. Se foi isso, né? A gente não sabemos exatamente quanto é. Aqui um homem tem 3,36 ou
o que vale litros, né? Não é nem quilo, não. Então foi muita coisa, era muita carne. Então vocês querem carne? Vocês vão ter carne. Vocês querem Egito? Então vocês vão ter Egito, até que sai pelos narizes. E esse foi o julgamento de Deus para com eles. Então lembra, entre Deus proferir essa palavra e até o que nós vamos ler agora, no final do capítulo 11, Deus então levanta aqueles 70 anciãos para de alguma forma distribuir o peso que estava sobre Moisés. E tem algo importante aqui que nós vamos trazer para os irmãos. Mas fechando a questão do pecado que foi manifestado no povo, Deus exerceu o juízo dele. Então vamos ler no finalzinho do capítulo 11, só para os irmãos não ficarem completamente perdidos. Então, versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia. Olha só. E recolheu as cordonizes. E o que menos recolheu teve 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Então eles devem ter capturado então as cordonizes, devem ter preparado, colocado para secar, alguma coisa assim, né, para poder durar um mês. Não sei o que foi feito, não. Mas observa bem. Estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hatavá, porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Ou seja, naquele ponto o juízo do Senhor desce sobre eles. Então aquele lugar se chama Kibroth Hatavá, que significa sepulturas da cobiça. Eles cobiçaram. Se vão se lembrarem, lá em Êxodo 16, eles também comem carne. Deus dá carne para eles. Mas naquele momento a lei não havia sido dada ainda. Mas agora existia uma lei. E a lei falava: não cobiçarás. A lei, como nós colocamos os irmãos, era um espelho para eles verem que eles não tinham condição. A lei agora ordenava que eles não cobiçassem. E aí o juízo de Deus vem e exerce o juízo sobre o povo. Então essa foi a manifestação, a primeira manifestação. Agora de um caráter mais geral sobre o povo. Muito bem. O capítulo 12 de Números. Agora a questão está com a liderança. No capítulo 11, a manifestação do pecado de maneira coletiva. Capítulo 12 agora fala do pecado relacionado à liderança. Em Hazerote, então, nós vemos que algo muito grave vai acontecer. E logo depois vem Ritma, que, se eu permitir, vai ficar para um outro momento. Mas o que acontece aqui no capítulo 12? No capítulo 12, como nós lemos, Miriam e Arão. Observe bem a ordem. Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles eram irmãos mais velhos de Moisés. Moisés era o caçulinha entre eles. E Moisés era o líder. Moisés que foi aquele comissionado por Deus para poder levar o povo do Egito até a terra prometida. Miriam e Arão estavam lá com eles. Mas observe que começa assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés. E é interessante observar que esse evento acontece logo depois do que aconteceu lá em Kibroth Hattavá. Não lembra em Kibroth Hattavá? Deus levanta os 70 anciãos. Moisés escolheu anciãos que eram responsáveis entre o povo para que eles pudessem, então, dividir o peso que estava sobre Moisés. E acho que é importante nós vermos um trecho. Vamos voltar no capítulo 11. Eu mencionei isso para os irmãos. Versículo 25, capítulo 11, 25. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Nós não sabemos o que eles profetizaram, mas como nós mencionamos para os irmãos, esses 2 nomes são muito significativos. Apesar de toda a ira do Senhor, porque o Senhor não pode
não pode suportar a presença do pecado. Mas Deus não deixa de amar. E, e esse ancião chamado Eldade significa que Deus amou. Eldade é Deus amou. E Medade é amor. É como se Deus tivesse deixado no meio do povo esses dois testemunhos do seu amor para com o povo. Apesar do juízo que seria exercido, o amor de Deus estava ali presente. Deus nunca deixou de amar o seu povo. Muitas vezes podemos ter essa sensação. Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos convence, a gente, nossa, mais uma vez. Mas nós temos que lembrar que Deus não deixa de nos amar. Deus não tolera o pecado, mas Deus ama o pecador. É por isso que ele proveu o seu filho. Né? Nós temos tido testemunho disso nesta manhã. Deus proveu o seu filho. Essa provisão de Deus é prova do seu amor. Realmente a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós fomos justificados em Cristo. Não que nós somos justos, nós somos justificados. Cristo é a nossa justiça. Mas quando chega nesse ponto, a lei de Deus mostra para o povo o que eles eram. Simplesmente mostrou, a lei mostra o que ele era. A lei não deu a saída, como nós lemos lá em Romanos. A lei não deu a saída. Então, desde então, eles já deviam estar cientes que seria necessária uma solução. Lembra que o sangue de bodes, de novilhos, de bezerros, apenas cobria o pecado. Somente o sangue do Cordeiro de Deus é que tira o pecado. O sangue de Jesus remove o pecado. Os irmãos percebem a grande diferença? Até então, só tinha aquele sangue que cobria. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos para expiação pelo povo. Passava um ano de novo, isso tinha que acontecer ano após ano, ano após ano. Aquele sangue apenas cobria, mas graças ao Senhor, que o sangue do Senhor Jesus, ele remove o pecado. Então, quando esses 70 anciãos, eles profetizaram, não profetizaram mais depois disso, e observa quando Josué vê Eldade e Medade profetizando no meio do arraial, ele tem uma espécie de ciúmes por Moisés, né? Então correu um moço e anunciou a Moisés. E disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Olha o coração de Moisés. Ele era o líder, era aquele que estava com a responsabilidade sobre os seus ombros de conduzir o povo. Ele podia talvez sentir que agora a sua grande autoridade tinha sido diluída por mais 70. O coração dele talvez fosse fato, como o coração de Josué, de ciúmes, de inveja. Eu não sou mais tão importante. Os irmãos lembram de Elias, quando ele fala assim: só sobrou eu? Disse, não, tem 7.000. Ele se achava muito importante. Mas o coração de Moisés é um coração diferente. Esse era um homem que havia sido tratado por Deus. E observa como ele encara essa situação. Fala assim: olha, pudesse o Senhor permitir que todos profetizassem pelo seu Espírito. Nesse evento, nós não vemos Miriam nem Arão. Eram 70 anciãos. De alguma forma, sobre aqueles 70 anciãos estava a responsabilidade agora de conduzir, ajudar a conduzir o povo. Alguns acham que possivelmente isso tenha suscitado no coração de Miriam e de Arão esses ciúmes, essa inveja contra Moisés. E diz aqui, capítulo 12, versículo 1, que eles falaram contra Moisés. Qual o problema? Observa aqui que pode não ser algo muito diferente do que acontece hoje em relação aos servos do Senhor.
Todos nós fomos chamados para sermos servos do Senhor. Em princípio, nós somos servos dele. Cada um de nós devemos, cada um de nós deve se apegar firmemente ao cabeça, que é Cristo. Ele é o nosso Senhor. Nós somos conservos. Mas pode acontecer de muitas vezes nós falarmos contra conservos. Às vezes nós não temos o cuidado necessário, lembrando que aquele irmão ele é servo do Senhor. Ele é meu conservo. Eu com ele somos servos do Senhor. Mas nesse caso específico, Moisés era o servo do Senhor, designado pelo Senhor para aquela missão. E Miriam e Arão, eles falaram contra o servo do Senhor. Deus não achou que isso era algo simples. Deus agora então vai exercer o juízo. Qual foi a justificativa para eles falarem contra Moisés? O texto diz aqui que por causa da mulher cuxita que tomaram. Alguns eruditos entendem que talvez tenha sido um outro casamento, né? Vocês não se lembram quando Moisés ele fugiu do Egito, né? Depois de 40 anos estando no Egito, ele fugiu, foi para Midian, e ali então ele se casa com a filha de Jetro. Essa teria sido a primeira esposa, Zípora, né? E a impressão que dá o texto é como se ele tivesse casado uma segunda vez. Mas outros eruditos entendem que não. Basicamente, o que aconteceu, eles acham, é que Miriam e Arão, eles ficaram como que o casamento de Moisés com Zípora tinha ficado engasgado. Por quê? Na verdade, quando você lê uma mulher cuxita, na realidade, alguns entendem que, algumas traduções falam da Etiópia, aquela região da Arábia, ou Midian, né, era onde habitavam os descendentes de Cão. Então, daí a mulher cuxita. Então, Zípora, para eles, era essa mulher cuxita. Eles não conseguiam engolir o fato de Moisés ter se casado com alguém que não era da linhagem de Israel. Mas eles nunca manifestaram isso. E nesse momento, talvez por inveja, esse pecado que estava oculto no coração de ambos é manifestado de uma maneira terrível. E a questão é quando esse pecado é manifestado, ele não fica apenas recluso para aquelas pessoas. De alguma forma, esse pecado é exposto. É muito triste nós vermos, ao longo da história da igreja, situações como essa acontecendo. Servos do Senhor, irmãos amados, que infelizmente, por causa do pecado, têm o seu ministério, a sua vida completamente destruídos. Eu me lembro muito bem dessa cena na televisão, quando esse pregador, né, esse irmão querido, né, abençoa tantos com o seu ministério, ele confessou publicamente o seu pecado. Irmãos, o pecado foi exposto de maneira pública. Era um líder. E não há dúvida que aquilo afetou a tantos, não só no meio do povo de Deus, mas fora do povo de Deus. Lembra? Era o testemunho do Senhor que estava sendo manchado. Então, aqui, o que nós vemos acontecer é que Miriam e Arão, aquilo que estava no seu coração, agora é manifesto de maneira terrível. E o que aconteceu? Aconteceu algo maravilhoso. Porque quem vem em defesa de Moisés é o próprio Senhor. Deus se posiciona por Moisés. E observa bem o que diz aqui. É interessante como é que o Espírito Santo ele insere esse texto aqui. E disseram, porventura tem falado do Senhor, isso é Miriam falando, né?
e Arão. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Irmãos, lembram? Cada um deles tinha sua função no meio do povo de Deus. Lembra? Logo após o povo atravessar o mar, nós vimos a antífona de Miriam, né? Logo depois daquele cântico maravilhoso de Moisés, ela sai no meio do povo, encorajando o povo ao louvor. Essa era Ruth, essa era Miriam. E Arão tinha sua função como sumo sacerdote. Eles tinham suas funções no meio do povo de Deus. Moisés tinha sua função, que era o líder, de conduzir o povo. Deus havia designado para cada um deles a sua porção de serviço no meio do povo. Mas, de alguma forma, no coração de Miriam, ela invejava a posição de Moisés. Ela queria ter aquilo que Moisés tinha recebido. O mesmo podemos dizer para Arão. E observa que interessante. O Senhor o ouviu. Você pode falar assim, é desnecessário. Claro que Deus ouve todas as coisas. Mas quando o Espírito Santo coloca essa frase aqui, quer dizer que aquilo destacou de maneira especial. Aquilo foi uma afronta. O Senhor o ouviu. Algo muito grave. Ou seja, ao eles falarem contra Moisés, aquilo tocou diretamente no coração do mestre de Moisés. E aí o Espírito Santo insere esse versículo tão precioso. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se você olha os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele não parecia ser alguém muito manso, na verdade. Quando ele viu o seu irmão sendo ofendido, ele mata aquele egípcio. Então, esse era Moisés, ele era cheio de vigor, cheio de si mesmo, cheio da sua própria força. Né? Ele respondia a uma afronta. Mas o Espírito Santo traz uma frase aqui, um versículo tão precioso, que de alguma forma nós vemos agora um Moisés, que o testemunho de Deus a respeito dele, de que era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ninguém superava Moisés na sua mansidão. Deus preparou aquele vaso de maneira muito especial. Os primeiros 40 anos de Moisés no Egito, os segundos 40 anos de Moisés foi no deserto de Midian, parando naquela região ali. E naquele período, nós vemos que Moisés, no final desse tempo, basicamente ele escreve o Salmo 90. E no prefácio do Salmo 90, é dito ali, Moisés, o homem de Deus. Lembra quando ele chegou ali em Midian, que ele desbarata aqueles pastores que estavam impedindo as filhas de Jetro de poder dar água para o rebanho? Quando elas reportam para Jetro, ele fala, um egípcio nos ajudou. Essa era a aparência de Moisés. Essa é a nossa aparência, irmãos. Somos egípcios, somos pecadores, mas pecadores salvos pela graça. Lembra de Ruth? Ruth também. Ruth era a Moabita, uma pecadora, mas uma pecadora salva pela graça. Esse é Moisés. Ele está agora vivendo a terceira fase, os terceiros, últimos 40 anos da sua vida. E o testemunho de Deus para ele é esse. Vamos prosseguir. Versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, os três: vós três, saí à tenda da congregação. Vou ter uma conversa comigo aqui. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de novo e se pôs à porta da tenda. Lembra, Arão é aquele que entrava na tenda. Ele ia até dentro do Santo dos Santos. Deus agora para os três ali na porta. Deus se põe na porta da tenda. Espera um pouquinho. E Deus começa a falar.
Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. É assim que Deus comunicava com os profetas. Não é assim com o meu servo Moisés. Irmãos, olha que transformação tremenda na vida desse homem. De egípcio a um homem de Deus, ao meu servo. Nesses últimos 40 anos da vida de Moisés, ele era o servo de Deus. Nós sabemos que ele era um tipo do Senhor Jesus, não tem dúvida quanto a isso. Mas nós vemos que Deus utilizou aqueles anos todos na vida de Moisés para tratá-lo, para conformá-lo, conforme a sua imagem, para que ele pudesse ser alguém que fosse um vaso útil nas mãos do Senhor. Mas para que isso pudesse acontecer, Deus teve que despi-lo, Deus teve que despojá-lo de todo o conhecimento do Egito, de tudo aquilo que ele havia ganho ao longo de sua vida, e ganhar nele um servo de Deus, que é fiel em toda a minha casa. Essa era a característica de Moisés. Ele era fiel em toda a casa do Senhor. Esse versículo é lembrado lá em Hebreus, a respeito de Moisés. Boca a boca, falo com ele. Não percebem a força dessa expressão? O que significa falar boca a boca, né? Você fala boca com o ouvido, né? Mas mostrando a intimidade que Deus tinha com Moisés. Boca a boca, eu falo com Moisés. Com ninguém mais ele falava assim. Não só isso. Não apenas isso, falo claramente. E não por enigmas. Não por parábolas que precisassem ser interpretadas. Eu falava com Moisés direto e reto, se eu puder colocar assim. Sem contorno. Contorno não é uma palavra, não, mas sem parábolas, né? Sem enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Moisés contemplava o Senhor. Lembra? Quando Moisés pediu para ver a glória do Senhor, Deus permitiu. Mas o que Deus fez? Deus escondeu Moisés na fenda da rocha. E a glória de Deus passou. E Moisés pôde ver Deus pelas costas. Ele viu a forma de Deus. Que ninguém poderia ver Deus face a face e permanecer vivo. Mas Moisés, então, pela declaração de Deus, ele via a Deus, via a forma de Deus. Essa era a intimidade desse servo de Deus. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo? Irmãos, como nós devemos ter esse mesmo cuidado. Não estamos falando aqui necessariamente de falar contra pastor, não nesse sentido, os irmãos entendem o que eu quero dizer. Lembrando, todos nós somos conservos. Isso nos chama a atenção de falarmos contra os nossos irmãos. E cada um de nós, enfatizando o que eu já falei, somos servos do Senhor. Nós temos que zelar por isso, nós temos que cuidar, ter muito cuidado com as nossas palavras. Que Deus ouve. Deus ouve. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Aquilo deixou Deus irado. E Deus sai dali. Na hora que Deus sai, significa que aquela nuvem sai da entrada do tabernáculo. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Imediatamente, o pecado foi exposto. Irmãos, se lembram que a lepra é utilizada na Bíblia para representar o pecado. Quando um leproso chegava em algum lugar, antecipadamente ele tinha que anunciar, né? Leproso, leproso, leproso. A lepra era um sinal visível.
de que algo havia acontecido com aquela pessoa. A carne daquela pessoa estava coberta por lepra. A lepra é um tipo da carne. Daquele texto que nós lemos, que os irmãos conhecem tão bem, lá em Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo, ele declara isso a respeito da carne. Então, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, esse eu faço. E aquela expressão que todos nós lembramos muito bem: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E os irmãos se lembram dessa expressão que muitos de fato entendem que tinha a ver com aquilo que acontecia naquela época, o castigo, né, para um assassino, que era amarrar ao assassino o corpo daquele que havia matado. E possivelmente face a face, né? Braço com braço, mão com mão, perna com perna. E aqueles vermes, ou o que seja, né, que estavam naquele corpo, começavam então a comer e entrar no tal assassino. Esse era o castigo por esse crime. E esse era o desespero de Paulo. Ele, nós vemos que um quadro tão vívido do que é a carne. Quando Moisés, quando Noé, então, ele solta, né, o corvo, lembra que os corvos, eles não voltaram, porque eles conseguiram pousar sobre os cadáveres que estavam flutuando ali, né, sobre as águas do dilúvio. O corvo, ele come carne podre, certo? Eles se deliciaram, tiveram um banquete ali. Mas quando ele mandou a pomba voltou. Ela não tinha onde pousar os pés. A pomba é um tipo do Espírito Santo. De maneira nenhuma ele vai tocar na carne. É assim que é tão feia a carne. E para cada um de nós, irmãos, não existe nenhuma outra situação. Não existe alguém que é um terço só de carne, ou metade só de carne, ou um oitavo de carne. Essa carne, irmãos, ela está em nós. Não percebe? Nós sabemos que nós fomos crucificados com Cristo, graças ao Senhor por isso. Mas Paulo declara: em mim habita uma lei. Habita aqui. E aquela história, se nós dermos chance, se nós não ficarmos atentos, ela vem com a mesma força que ela tinha antes. Irmãos, o nosso estado, nós somos leprosos, salvos pela graça. Salvos pela graça. Mas nós somos aqueles a quem o Senhor tocou. Mas a carne, irmãos, está aí. A carne está aí. E o que diz aqui? Diz que Miriam, ela ficou leprosa imediatamente, branca como neve. A pele dela se transformou. O pecado dela foi manifesto e ela se torna branca como neve. Esse fato mostra com clareza que realmente ela estava na carne, não é verdade? Qual que é a característica da lepra ou da hanseníase? E por incrível que pareça, irmãos, tem uma disseminação muito grande em Belo Horizonte. Né? Qual que é a característica da lepra? Além dessa mudança que acontece na pele, a pele se torna insensível ao tato. Se alguém tem a hanseníase em uma parte do corpo, se chegar uma chama de fogo, ela não sente. Aquilo é queimado. Certo, irmão? Ou seja, a lepra, ela tira toda a sensibilidade da sua pele, sensibilidade ao toque. Os irmãos conseguem perceber a lição profunda que isso nos traz?
Irmãos e irmãs, se nós estamos na carne, se nós estivermos na carne, nós seremos insensíveis ao toque do Espírito Santo. É assim que a carne age. Quando nós estivermos na carne, quando estamos na carne, nós não teremos condição de perceber, de sentir o toque do Espírito. Então, irmãos, essa lição que nós vemos no capítulo 12 de Números, nos mostra com clareza quão grave é nós estarmos sujeitos à carne. Essa é uma lição tremenda que nós temos que aprender. Então, quando o Senhor traz o povo, a primeira manifestação daqueles que haviam aprendido na escola de Cristo, a respeito da justificação pela fé, a respeito da lei, a respeito do testemunho do Senhor, imediatamente, eles têm que aprender que o pecado jaz à porta. Naquele momento, eles não viam saída, a não ser, ano após ano, o pecado ser coberto pelo sangue de bodes, de ovelhas, de novilhos, mas aquilo de uma forma muito especial. Já estavam preparando para a vinda do Senhor. Aquele que de uma vez por todas iria remover o pecado do mundo. Então, Kibroth Hatavá, nós vemos o pecado manifesto no povo em geral. Agora aqui em Hazerote, nós vemos essa manifestação nos líderes. Isso deve ser de aprendizado para nós. Irmãos, quando Deus coloca, pela sua misericórdia, alguém em uma determinada posição de liderança, por algum motivo, algum lugar, Deus tem um escopo muito bem definido para a atuação dessa pessoa. Deus havia designado a Arão que ele fosse, de fato, aquele que conduziria a questão do sacerdócio. Talvez Miriam fosse encarregada da questão do louvor, da adoração, no meio do povo ali. Não sabemos exatamente qual que era a sua função. Moisés como grande líder. Deus tinha designado como seus servos o escopo de atuação de cada um. E um dos grandes problemas hoje no povo, no meio do povo de Deus, é de talvez alguém querer a porção que Deus designou a outro. E quando isso acontece, irmãos, é realmente uma grande tristeza, uma grande perda para o corpo de Cristo. Então, lembrando, quando a palavra nos fala que nós somos o corpo, nós somos membros desse corpo. Cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua atuação conforme disposto pelo Senhor no corpo. E cabe-nos compreender diante do Senhor qual que é essa função que o Senhor tem nos dado. Pode acontecer duas coisas. Uma é o seu membro que deseja ter a função de um outro membro. Certamente dá problema. Eu posso andar sobre as palmas da minha mão? Eu não dou conta, não, né? Mas tem gente que consegue, certo? Mas não é assim que a gente foi criado. As minhas mãos não são pés. Minhas mãos são mãos. Certamente aí haverá problema. Mas, por outro lado, há um outro problema, que é o Senhor ter designado você a mim para uma determinada função. E você não desempenhar essa função. Os irmãos estão entendendo? O Senhor nos fez, pela sua misericórdia, sacerdócio real.
Nós somos seus servos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele designou a cada um de nós uma função no corpo. O Senhor não nos chamou para sermos espectadores, público. Não. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos ser pedras vivas de um prédio, de uma edificação, de sermos membros de um corpo, do seu corpo, de um corpo vivo. Esses dois perigos podem acontecer. Então, irmãos, cumpre-nos estar diante do Senhor. Senhor, qual tem sido a minha posição perante o Senhor, naquilo que o Senhor me confiou como teu servo? Eu tenho sido fiel em toda a sua casa? Eu tenho sido fiel naquilo que o Senhor me comissionou? Ou eu tenho sido reticente? Eu tenho me retraído e, com isso, feito com que todo o corpo sofresse. Senhor, eu tenho sido alguém que tenho almejado a função de outro no corpo? Uma função que não é minha? Ó, Senhor, traz um equilíbrio, traz ordem à minha vida e à vida dos nossos irmãos. E a lição prevalece. O Senhor ouve. Ai de nós, ai de nós, quando falarmos qualquer coisa contra o servo do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Estou deixando muito claro. Servo do Senhor não é aquele que está em destaque, que está na frente, que está falando, não. Servo do Senhor é todo aquele que foi resgatado pelo seu sangue precioso. Todo aquele que hoje é seu servo. Todo aquele que hoje é seu servo. Que nós possamos ter esse temor diante do Senhor. E lembrarmos, irmãos, a lepra, a lepra nos torna insensíveis ao toque do Espírito. O juízo do Senhor, quando ele vem dessa forma. Você pode falar assim, nossa, mas o Senhor tratou de maneira muito dura. Não, irmãos. Não tinha mais espaço. Eles já haviam recebido do Senhor todas as ordenanças, tudo aquilo como eles deveriam caminhar. Não tinha mais espaço. Agora a maneira do Senhor lidar com eles vai ser uma maneira segundo a sua justiça. O amor dele está ali. O amor dele sempre presente, mas sempre com a sua justiça. Como nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Somente por ele nós teremos condição de podermos prosseguir de maneira que seja agradável ao Senhor. Eu sei que tudo aquilo que eu falei são palavras tão pesadas, né? Eu sei disso. Pesadas para todos nós, irmãos. Não é só para aquele que está ouvindo, não, para aquele que fala também. Nós precisamos que o Senhor ganhe em nós essa realidade. Qual que é a solução, irmãos? Qual que é a solução? A solução é uma só. É a cruz do Senhor. Somente quando a cruz operar na sua vida e na minha vida, isso vai ser possível. A cruz é a solução de Deus. É o remédio de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu fui crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, a cruz é a solução. De tudo isso que nós vemos, a solução está nesse lugar. Lembrando, a provisão de Deus está 100% na pessoa de Cristo. E a obra do Senhor na sua vida e na minha, para poder fazer isso acontecer, é por meio da cruz. Moisés saiu de egípcio para um servo de Deus, por meio da operação da cruz na sua vida. É isso que o Senhor deseja para você e para mim. Quando nós entendermos que, de fato, a cruz tem um lado, sim, um lado da morte, mas a cruz tem o outro lado, que é o lado da ressurreição, da vitória. Que o Senhor possa nos capacitar pelo seu Santo Espírito
a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor, né? Cada irmão e cada irmã, para que de uma maneira ordeira, bela, o Senhor possa encontrar entre nós aqueles que de alguma forma têm a sua função ajustada no corpo e possa de fato cooperar com o Senhor e com os irmãos e irmãs para o crescimento, né, mútuo, encorajamento mútuo desse corpo. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Senhor, quando vemos que somos leprosos, Senhor, quanta tristeza isso traz aos nossos corações, mas, Senhor, quanta alegria nos traz de sabermos que nós somos tocados e curados pelo Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos fazer perceber e entender toda vez que, Senhor, essa lepra deseja, Senhor, de alguma forma se manifestar. Senhor, guarda-nos. Senhor, faz-nos ficar atentos, Senhor. Senhor, às investidas da carne. Senhor, para que realmente o Senhor possa ganhar em nós aqueles que sejam servos fiéis em toda a tua casa, Senhor. Nós precisamos do Senhor. O Senhor nos capacita. Nós não temos condição em nós mesmos. Nós oramos, Senhor, tem paciência conosco. Não desiste de nós, mas que o Senhor possa alcançar o teu propósito. No nome do Senhor Jesus. Amém.